Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em uma verdadeira investigação clínica. O nosso caso, um paciente que está sangrando, e o nosso trabalho é seguir as pistas que o próprio corpo nos dá para desvendar esse mistério. E logo de cara, essa é a grande questão, né? O sangramento é por causa de um machucado, algo que a gente vê, ou tem alguma coisa mais profunda acontecendo? Um problema escondido no sistema de coagulação? A resposta para essa pergunta muda tudo. Para a gente entender por que um animal sangra, primeiro a gente precisa entender como o corpo faz para não sangrar. E esse sistema, a hemostasia, é um balé super complexo e perfeitamente equilibrado. E olha que incrível isso! As mesmas células que revestem nossos vasos sanguíneos, as células endoteliais, têm dois papéis completamente opostos. Em um estado normal de repouso, elas liberam substâncias que evitam a formação de coágulos, mantendo o sangue fluindo. Mas, se acontece uma lesão, elas viram a chave e passam a promover a coagulação bem ali onde precisa. É um equilíbrio muito delicado. Ok, então, por onde começa a nossa investigação? Pelo começo, claro, a conversa com o tutor, o que a gente chama de anamnese. Cada resposta aqui é uma pista fundamental. Essa é uma pergunta-chave. Se a resposta for sim, se já houve outros episódios de sangramento estranho antes, isso já acende um alerta para um problema crônico, talvez até um defeito de nascença no sistema de hemostasia. E o contrário também é uma pista valiosa. Se o animal já passou por uma cirurgia, por exemplo, um grande teste para coagulação e não teve nenhum problema, bom, a chance de um defeito congênito diminui bastante. Não quer dizer que não possa ser um problema adquirido, mas já aponta a nossa investigação para outro lado. A origem do sangramento diz muito. Uma coisa é sangrar depois de uma pancada forte. Outra, bem diferente, é um sangramento que aparece do nada, sem motivo aparente. Isso sim, grita que há um problema no sistema. Aí essa aqui é clássica para diferenciar um problema local de um sistêmico. Pensa só, sangramento no nariz, na gengiva e umas manchas roxas na pele, tudo ao mesmo tempo? É muito provável que seja um defeito geral do sistema e não um problema isolado em um único lugar. E claro, não podemos esquecer dos suspeitos externos. A gente sempre tem que perguntar sobre o uso de medicamentos, como anti-inflamatórios, ou se há qualquer chance de exposição a toxinas, tipo veneno de rato, que são anticoagulantes e bagunçam todo o sistema. Certo. Com as pistas da anamnese em mãos, a gente já pode começar a traçar um perfil do nosso culpado. Geralmente, os problemas de sangramento se encaixam em duas grandes categorias, e os sinais que a gente vê nos ajudam a saber para qual lado olhar. É como ler a cena do crime. Se a gente vê aqueles pontinhos vermelhos na pele, as petequias ou sangramento em mucosas, a nossa suspeita recai sobre um defeito primário, que geralmente envolve as plaquetas. Agora, se o quadro é de hematomas gigantes ou sangramento dentro de cavidades como o tórax ou o abdômen, aí o nosso principal suspeito é um defeito secundário, um problema nos fatores de coagulação. As pistas clínicas nos dão uma direção, mas para fechar o caso, a gente precisa de provas. E para isso, a gente vai para o laboratório. É hora de abrir o nosso kit forense. Se a suspeita é de um defeito primário, o primeiro passo é quase sempre o mais simples. Vamos contar as plaquetas. Sabe por quê? Porque a causa mais comum de sangramento em cães é justamente a trombocitopenia, ou seja, um número baixo de plaquetas. Mas aqui vai um alerta muito importante. Confiar cegamente no resultado que a máquina nos dá pode levar a um erro grave. Existe uma pegadinha bem comum aqui. E a razão é essa: as máquinas de contagem automática podem se confundir. Às vezes as plaquetas se grudam e a máquina não conta direito, ou o animal tem plaquetas gigantes que o aparelho acha que são outra célula. Em algumas raças isso é até normal. Então a regra de ouro é: a máquina deu um número baixo, a gente tem que confirmar olhando a lâmina no microscópio. O olho humano aqui é essencial. Certo. E se a nossa suspeita for de um defeito secundário? Aí a ferramenta é outra. A gente precisa de testes que avaliem a cascata de coagulação, como o TP e o TTPA. O nome do teste pode assustar, TTPA, mas a ideia por trás dele é bem simples. Basicamente, o que o teste faz é simular uma parte da cascata de coagulação no laboratório e cronometrar quanto tempo ela leva para acontecer. Se demorar mais do que o esperado, bingo, temos um problema em algum ponto daquela via. Bom, chegamos ao grande finale da nossa investigação. Com todas as pistas da anamnese, do exame físico e os resultados do laboratório em mãos, é hora de juntar todas as peças e dar o diagnóstico.
E essa tabela aqui é como se fosse a nossa pedra de Roseta, a chave para decifrar o código. A gente compara os resultados do TP e do TTPA, e eles nos mostram exatamente onde está o problema. Se só o TTPA está alterado, o defeito está na via intrínseca. Se for só o TP, na extrínseca. E se os dois estiverem prolongados, o problema está na via comum que une as duas. É um verdadeiro mapa que aponta o local exato da falha.